Olá, pessoal. Nessa aula, então, nós vamos começar a Antiguidade Ocidental, que compreende a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Começando aqui, então, pela Grécia Antiga, que é uma das civilizações, né, que mais influenciou o mundo ocidental, né? O mundo ocidental, quando a gente fala, é cultura ocidental. Então, a Grécia é um ponto de partida, né? E começamos por ela porque ela vai influenciar também a Roma, né? Então, a Roma antiga também foi influenciada pela Grécia antiga. Então, é importante nós observarmos esses detalhes, não é? Então, vamos aqui à localização geográfica, né? Então, a Grécia antiga, ela se formou, né, aqui na Península Balcânica, que é essa região aqui, né? Então aqui nasceram cidades como, né, Atenas, Esparta, Tebas, Coríntio, Delfos, né, e tantas outras, né, que fazem parte dessa história ocidental. E vocês podem observar também, né, nessa parte aqui que traz um tom mais alaranjado, né, esse tom mais laranja mais claro, digamos assim, que nós temos aqui a região, né, de Éfeso, cidade de Éfeso, Mileto. Essas cidades aqui, elas são colônias gregas situadas na atual Turquia. Então isso é um aspecto interessante também de se observar, tá? Essa, né, também essa expansão grega pelo mar Egeu. Então isso também é um aspecto importante na localização, porque a Grécia Antiga ela se localizou majoritariamente, né, principalmente na Península Balcânica, né, e com a sua influência aqui no mar Egeu, que é toda essa região aqui, ó, que vai compreender aqui a ilha de Creta, a ilha de Delos, né? Então essa região aqui na costa da atual Turquia, né? Então aqui Mileto, Éfeso, essa região aqui, ok? Então ela compreende toda essa região. A formação, né? A Península Balcânica, então, ela começa a ser ocupada em aproximadamente 2000 antes de Cristo. Então aí se dá a formação dos povos da Grécia Antiga, né, que foram formadas ou ocupadas a princípio pelos aqueus, eólios, jônios e dórios, né? Esses povos vão formar a Grécia Antiga e vão ocupar, né, começam a ocupar a Península Balcânica a partir de 2000 antes de Cristo. Então vamos ver agora os períodos da Grécia Antiga, né? Então ela é dividida nesses períodos aqui, ó. Período pré-homérico, de 2000 a 1100 antes de Cristo, que é a ocupação da Península Balcânica por esses povos, se deu nesse período de tempo, né? E o desenvolvimento de clãs, tá? Esses clãs também são conhecidos como gens, que eram a formação de um tipo de organização política pautado nas famílias, né? Essa coisa da gen vem dessa ideia gené de origem familiar, né? De origem sanguínea, ok? Por isso hoje ainda a palavra, né? A genética, né? Então essas gens ou esses clãs é a formação dessas famílias que vão formar as primeiras formas de sociedade na Grécia, que eram voltadas sobretudo para a agricultura, né? O período homérico, de 1100 a 800 a.C., que se dá ali a formação da cultura creto-micênica, né? Baseando-se principalmente nas obras de Homero, né? A Ilíada e a Odisseia. São duas obras de Homero que vão dar a característica da história grega nesse período, ok? Por isso o período homérico. O período arcaico, de 800 a.C. a 500 a.C., que se caracteriza principalmente pela formação da polis.
Polis significa o quê? Cidade. Então, é o aparecimento das cidades, da vida urbana, na história grega. Né? Então, ela se dá nesse período, entre 800 a.C. a 500 a.C. A formação, o aparecimento das cidades que vão se configurar em cidades-estados. Cidades-estados porque elas eram independentes entre si. Não havia uma ideia de povo grego. Cada cidade era independente. Tá? Criava suas próprias leis e aí por diante. Período clássico de 500 a.C. a 400 a.C. Então esse é o auge do desenvolvimento da cultura grega. Tá? As cidades-estados na Grécia vão chegar ao seu ponto maior de desenvolvimento. Tá? É o auge dessa cultura, o auge da polis. E o período helenístico, de 400 a 200 a.C., foi marcado pela invasão dos macedônios, aqui principalmente as invasões de Alexandre da Macedônia, também conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, ok? Então são esses os períodos da história grega. As cidades-estados mais importantes ou que mais se destacaram na Grécia Antiga, né, foram Atenas, Esparta e Tebas. Tá? Essas três cidades é que mais influenciaram a história grega. Aqui, Atenas, nós temos como características o comércio marítimo, né, o aparecimento da política. Então, política quer dizer o quê? Poli, vem da expressão poli, cidade. Né? Tica quer dizer coisa. Então, fazer política é tratar, né, é falar sobre as coisas da cidade. Ok? A filosofia também aparece, que é falar sobre a vida e as coisas referentes ao ser, à existência, né? Então, isso aparece aonde? Isso aparece em Atenas. E essa característica também vem de encontro ao próprio nome da cidade. Por quê? A cidade de Atenas ganhou esse nome em homenagem a uma deusa chamada Atena, ou Palas Atenas, ou Palas Atena, que é a deusa do conhecimento, a deusa da sabedoria, representada inclusive tendo como símbolo uma coruja. Né? Então toda essa ideia, né? E a democracia. Tá? Demo significa povo, cracia, governo. Então o governo do povo. Até porque em Atenas os bairros ganhavam o nome de demo. Então, na hora de se fazer política, era a reunião dos representantes de cada demo, de cada bairro, né, que formavam esse governo. Então, uma democracia, ok? E, lembrando aqui, a característica, então, econômica, né, era o comércio marítimo. Atenas se dedicava ao comércio marítimo no Mar Egeu. Tá? Então, as ilhas ali do Mar Egeu, né, Delos, a ilha de Creta, as cidades litorâneas da atual Turquia, ali Éfeso e ali Carnaço, essas cidades eram ligadas ao comércio marítimo, principalmente sob influência de Atenas, ok? Esparta tinha como característica a agricultura, porque ela se localizava na península do Peloponeso, ok? E por conta disso, que a península do Peloponeso era uma das poucas regiões de terras férteis na Península Balcânica, que formava a Grécia, que é essa região da Grécia, né? Então, na antiguidade, as regiões de terras férteis eram muito cobiçadas. Então, isso vai fazer com que Esparta organize uma sociedade militarista, né? Então você tem essa característica de uma sociedade militarista, onde a educação das crianças era voltada para a formação militar.
Então eles tinham o quê? Como forma de governo uma oligarquia militar, tá? Formada por uma gerúsia, que era o conselho dos anciãos, que depois de você passar por toda a hierarquia militar, quando você se aposentava, digamos assim, né, você fazia parte do conselho dos anciãos, que era a gerúsia. E essa gerúsia era formada por uma oligarquia militar, ou seja, né, os chefes militares é que governavam a cidade de Esparta, ok? A cidade de Tebas, né, fundada por Cadmus, filho de um príncipe fenício, né, e ela tinha uma ligação com a cidade de Esparta, né, e ela tinha como característica também o comércio marítimo. Tá? Depois essa cidade ela vai ser ocupada, ela vai ser conquistada pelos espartanos. E aí uma ligação dos espartanos daí com o comércio marítimo e uma concorrência com o comércio ateniense também, o comércio de Atenas, ok? Religião era politeísta, os deuses interagiam com os mortais, né? Então havia essa interação entre os deuses e os mortais. Aí, né, surgia a presença dos heróis ou dos semideuses, para citar como exemplo um dos semideuses mais conhecidos da cultura grega, Hércules, por exemplo, é um semideus, né? Um herói da cultura grega, da Grécia Antiga, né? Então a religião tinha essa característica, né? A gente pode ver como legado da cultura grega a filosofia, a política, a democracia, né? São legados da cultura grega para o mundo ocidental e, em especial, né, os Jogos Olímpicos, né, que nasceram na Grécia Antiga como uma homenagem aos deuses do Olimpo, né? A crença era que esses deuses viviam no monte chamado Monte Olimpo, e aí, em homenagem a esses deuses, os gregos faziam jogos, né? E esses jogos vão inspirar o que nós conhecemos como as Olimpíadas Modernas, os Jogos Olímpicos Modernos, a partir de 1895. Não é? Então é essa uma das características, né, que traz em torno dos Jogos Olímpicos, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje traz esse panorama para vocês da história da Grécia Antiga, né? A sua formação, os períodos, né? A formação da polis, a questão das cidades-estados, né? Atenas, Esparta, Tebas, a religião e o legado dessa cultura, ok? Então, um abraço a todos e até mais.